Vamos inicializar agora as instruções de como utilizar o SISEAPRO para fazer uma amostragem ou reamostragem de dados de uma amostra que nós já temos, né? Então, para isso, inicialmente, abra o programa SISEAPRO. Para abri-lo, busque no desktop do seu computador o ícone do programa SISEAPRO. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para abrir o programa. Caso você não encontre o ícone do programa nessa área, vá ao diretório C. Dentro do diretório C você vai encontrar uma pasta chamada SISEAPRO. Dentro do SISEAPRO você vai encontrar o arquivo siseapro.exec. Dê um duplo clique para abrir o programa. Com o programa aberto, podemos verificar a presença de um menu suspenso formado por vários itens, em que, por exemplo, esse item arquivo, aqui dentro, podemos fazer qualquer gerenciamento com os arquivos existentes. Por exemplo, criar um arquivo novo, apagar um arquivo existente, imprimir, exportar, importar e por aí vai. Os outros itens estão mais direcionados à estatística aplicada propriamente dita, né? Para nós utilizarmos a amostragem e reamostragem, busque o item amostragem. Então, a amostragem. Dentro do item amostragem, busque o subitem amostragem e reamostragem. Então, é aberto um formulário em que nós recomendamos às pessoas que não têm muita intimidade com o programa SISEAPRO ou com essas técnicas de amostragem e reamostragem, pressionar o botão de interrogação para abrir e dar uma lida a respeito do que é tratado nessa rotina, ok? Então, nessa caixa nós disponibilizamos dois exemplos, né? E como utilizar para fazer a rotina de como deverá o leitor fazer para realizar, né? Nós chamamos ele aqui de exemplo 84, que é o arquivo que tem uma massa de dados, e com ela nós vamos fazer uma amostragem dela, né? Então, o exemplo 84. Para abrir o arquivo exemplo 84, pressione o botão selecionar arquivo, que você veja é aberto uma janela do Windows para abertura de arquivos, em que você deve buscar o arquivo dentro dessa janela. Se você não encontrar ele aqui, utilize a barra de rolagem até ver o arquivo exemplo 84. Quando vê, dê um duplo clique nele ou clique uma vez para selecionar e pressione o botão abrir. Então, é carregado na memória do SISEAPRO o exemplo 84. Isso é extremamente importante, você se assegurar de que você abriu o arquivo que você quer trabalhar, porque muitas vezes a gente pressiona na janela anterior e pressionou um arquivo diferente daquele que a gente queria trabalhar. Bem, esse arquivo agora, com esse arquivo aberto, nós temos apenas um vetor que foi utilizado, mas poderia ter vários vetores aqui dentro, né? Então você vai selecionar a variável que você quer fazer o estudo de amostragem e reamostragem. Então só temos uma, por isso que ele só aparece. O passo seguinte é você responder: você quer utilizar algum transformador nesse banco de dados? Se sim, pressione essa janela e escolhe qual deles você quer utilizar.
Caso você não queira utilizar nenhum, deve deixar esse default aqui, que na realidade o que é que ele está fazendo? Ele está pegando o vetor, cada elemento desse vetor e somando k. Mas k é zero, então é a mesma coisa eu botar 31,5 mais 0, 41,1 mais 0, ou seja, não está fazendo absolutamente nada. Qual a precisão dos cálculos que você quer? Com 4 casas, 5 casas, 3 casas decimais? Então você que estabelece o número de casas para os seus cálculos. Ao final, pressione OK. Ele já está dizendo que vai organizar os dados de forma crescente, tá? E já entramos nessa janela principal. Bem, a partir daqui você vai dizer o que é que você quer fazer. Então, por exemplo, ele calculou a amostra mestre. O que é essa amostra mestre? Com base nesses dados aqui, esses dados que nós temos aqui, que um total de 212, o meu N foi 212, ele calculou a média, a variância, o desvio padrão, o erro padrão da média, a simetria e cortose. Aí ele diz o seguinte: você quer o que fazer? Veja que aqui ele está dizendo, vamos sortear com reposição, ou seja, ele vai sortear aqui indivíduos, um elemento qualquer, tira, bota nessa urna, como se diz, devolve ele. Então esse elemento pode ser sorteado novamente, porque é com reposição. Ele diz, você quer sortear os 212, ou seja, o total deles? Se sim, ótimo. Se não, você tem que especificar em qual que você quer. E você quer sortear inicialmente apenas 2 indivíduos até chegar em 212, ou você, que seria a forma crescente, né? ou outro intervalo? Qual o tamanho desse número de sorteios? 100? Então, por exemplo, vamos deixar aquele constante, ou seja, ele vai pegar 212 indivíduos aqui nessa massa de dados, vamos botar 1000 dados a serem sorteados e vamos deixar nessa série mesmo. Então, ok. Você veja que ele foi extremamente rápido, já fez 1000 amostras de dados e aqui ele já está te dando todas as informações necessárias para essas 1000 amostras que ele fez, a média de cada um, a variância, o DP, o erro padrão da média, a simetria e a cortose, ok? Bem, se você quiser gravar esses resultados ou imprimir, vai toda essa planilha para uma impressora local. Gravar, ele vai perguntar se você quer gravar com formato de planilhas de Excel, né, TXT ou próprio SPRO também aqui, ó, né? Aí você que diz o que formato que você quer, ou o TXT aqui, que formato que você quer utilizar. Caso você queira aproveitar ainda essas informações que foram geradas e fazer outras avaliações, por exemplo, vamos gerar figuras disso aqui para ver como se comporta. Então, figuras. Vamos fazer histogramas. Aqui eu já estou calculando a média. Então, foram esses dados aqui, as médias. Como se comportou? Você veja que tem uma distribuição, né, um formato de distribuição muito bom. Como foi a variância? Como foi o desvio padrão? Como foi o erro padrão da média? Como foi a assimetria? Bem, para cada um dessas figuras, se você quiser gravar a informação, se você quiser alterar essas informações dela, por exemplo, vamos alterar o gradiente, usar gradiente, não usar gradiente, não usar gradiente, botar o branco com uma cor amarelo,
vamos centralizar esse amarelo, vamos alterar a 3D, vamos dizer que queremos em 3D. Não ficou bom, mas não ficou bom talvez porque aqui cada histograma desse está preto, não é? Vamos pensar em termos de coluna, que cor, que formato, não é? Que cor a gente vai querer, vamos botar azul, forma retangular ou forma piramidal, não é? Que largura, vamos aumentar essa largura, vamos botar a pirâmide no outro formato, talvez aqui ficou mais bem. Em resumo, você que diz que formato você quer para a sua figura, né? A partir do momento que você chegou a um consenso de um ótimo de figura, se você quiser gravar essa figura, você pressiona aqui o botão de gravar figura, que ele vai dizer o tamanho que você deve utilizar, se 400, ou se você quiser alterar aqui, mas 400 por 600 é o default. Ele vai abrir uma caixa para você salvar com o diretório, geralmente o default dele para gravação de figuras, que é CISEAPRO figura. Ele vai sugerir 3 formatos, que é BMP, WMF, o JPEG. Os 3 são muito utilizados pela maioria dos processadores. Aqui basta você dar o nome do arquivo que você quer e salvar, né? Temos ainda outras estatísticas aqui que você pode fazer. Por exemplo, vamos calcular a média. Vamos saber se a média ela tem distribuição normal ou não. Então, se ela tem distribuição normal, calcule. Então ele me apresenta esse gráfico, ele está já me dizendo pelo teste de Shapiro-Wilks, de Agostino Pearson, que aceita. O de Agostino ele rejeitou a hipótese de que esses dados têm uma distribuição normal, mas Shapiro-Wilks e de Agostino eles aceitam. Aí cabe a você definir, não é? Se você aceita ou não, qual o teste forte para você tomar a decisão ou não. Não se assustem com relação a 2 dizer uma coisa e um dizer uma coisa. Nem sempre os 3 dizem a mesma coisa, porque se os 3 dissessem a mesma coisa, não precisaria você fazer esse tipo de teste, bastaria você fazer um e você já teria as suas respostas. A mesma coisa aqui, se você quiser imprimir a figura, se você quiser gravar essa figura, se você quiser alterar essa formação gráfica aqui dessa figura, bem, aqui você vai ter N probabilidades de se trabalhar, né, com alterações desses gráficos para o diagnóstico da sua massa de dados, ok? Bem, nós esperamos que este vídeo tenha minimizado as dúvidas que vocês poderiam ter sobre a utilização do programa CISEAPRO em amostragem e reamostragem. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.